Cristo, a igreja do reino, está sendo lançada para um novo tipo de posicionamento, uma nova revelação, é uma nova definição para o culto de Cristo. Amém? Gostaria de usar algumas Bíblias. Aí, vamos lá. Aparecendo aí. Deixa eu falar já direto para não demorar muito. Mateus capítulo 3, verso 11. É o mesmo versículo que alguns irmãos já leram. Vamos recapitular alguns versículos, mas numa nova dimensão. Porque a palavra fala que o nosso Deus é fogo, e o fogo consumidor. Estamos na festa da purificação. Estamos na festa do fogo que queima, que já foi falado, que queima, que purifica, que santifica. Ele purifica a nossa adoração. Porque já tem alguém de nós que temos tido uma adoração misturada com a natureza. Então esse fogo de Deus nessa festa está purificando, está vindo para purificar a nossa adoração, porque o Senhor, Ele quer uma coisa pura, santa, não é? Amém? Vamos lá, Mateus 3, 11. 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Este é o fogo. Esta é a palavra para esta festa. Fogo. Fogo. O fogo de Deus está vindo nesta festa para nos purificarmos, para nós sermos uma oferta pura no altar de Deus. Aliás, juntos, todos nós somos muitos, nós somos uma oferta pura. E nós a devolvemos para Deus nesta hora, nesses dias de hoje e amanhã. Você já foi batizado no fogo de Deus? Eu fui batizado no fogo de Deus uma vez. Mas quantas vezes precisa eu ou nós sermos batizados para nós sermos totalmente purificados? 3 festas. E esta é uma desta que o fogo de Deus está vindo para a minha oferta ser mais pura, para a sua oferta ser mais pura ainda. Porque Ele é puro, Ele é santo. Ele vai continuar derramando o fogo do Espírito para nos purificar, para que aquele que é santo santifica-se mais ainda. Se você acha que já é puro, então esse fogo está vindo para te queimar, para que você seja mais puro ainda. Então, vamos lá. Agora, então está aqui. Recapitulando, você já foi batizado no fogo de Deus? Até que ponto a sua alma está derretida? Você sabe disso? Então, experimente nessa festa. Experimente nesta festa do fogo de Deus. Se você não foi, ou se você ainda não entendeu o propósito do batismo com fogo, busque compreender e passar por esta experiência. Poxa, é algo tremendo. Eu estava ali sentado, ou de pé também. Eu vi exatamente como que aquele povo lá no dia de Pentecostes caía como sobre eles línguas de fogo. É isso que diz? Sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Pousava-lhes sobre cada um deles língua como de
lugar geográfico apenas, mas a nível de espírito, eu estou profetizando que nós somos um. Amém? Somos um. E o fogo de Deus, nesse dia, está vindo para limpar toda palha, toda natureza, completamente. Vou falar já sobre a pá aqui, né? Essa pá, mas não é para ajudar para outra pessoa, não. É para você. É para mim. Para mim. Então, continuando aqui. Busque então ter uma compreensão, ou ter essa experiência com Deus, porque a palavra diz que a sua pá Ele tem na mão, Ele limpará completamente a sua eira, o rebanho todo, Ouvi alguém já dizer, não aqui, mas ouvi alguém dizer, não preciso disso, não preciso ir lá não. Eu fico aqui mesmo eu sou purificado. A ordem é para estar juntos, não é? Ficar aqui no mesmo lugar, até que do alto sejais revestido. Aleluia. Até que do alto sejais revestido. Mas a ordem é para estarmos juntos. Não é lá em casa. Eu confesso uma coisa, que eu não queria ver. Aí eu estava. Mas eu vi Deus falando isso agora aqui. Deus quer te purificar. Deus está me purificando. Deus está nos santificando. Ele está usando a pá da palavra. Amém? Então, Ele limpará, Ele limpa, e Ele está limpando. Ele está usando o fogo do seu espírito. Ele limpa a palha. Definitivamente. Apesar que alguns estão retornando. Estão se sujando de novo. Retornando para o mundo mesmo. E é o pior. A limpeza da palha, que sua queima no fogo, garante a frutificação da lavoura de Deus, amém? Garante a frutificação da lavoura de Deus. Primeiro tem que queimar, né? Passa lá a patrona, o trator lá, e, né? Tudo queima, né? Purifica, depois para fazer o plantio. É isso que o trator faz. E este processo este é o processo de Deus na nossa natureza. Amém? Este é o processo natural. Eu não sei se você está passando por esta experiência. Só Deus e você que sabe. Eu sei que eu estou passando. Mas nós precisamos passar por uma experiência coletiva. Uma experiência coletiva do Espírito de Deus, do fogo de Deus. Deus vai derreter a sua alma, Deus vai derreter a sua esperança na carne. Tudo o que você tem, Ele vai derreter. Ele está derretendo nesses dias já, porque é só o fogo de Deus a 300, como é que diz? Isso aqui, 300 graus Celsius. E Ele é capaz de derreter totalmente esta natureza adâmica. Amém? É difícil, eu sei que é difícil a gente dizer amém. É difícil, porque esta palavra, se está falando comigo, se está falando com você, deve estar falando também com alguém que não é partido, mas faz parte do corpo. Então essa alma carne está sendo levada à cruz, está sendo queimada, está sendo purificada. Que sejamos maduros, pois nós já temos mais de 30 anos de um caminhar com Deus. Isso não significa. Pessoas que às vezes nasceu ontem na palavra
né? Está, ó, bem adiante, está avançando, né? Vocês viram um discípulo aqui, agora mesmo, um discípulo pequenininho, né? Vejam só como Deus tem os seus planos na nova natureza. Eu creio num remanescente poderoso. Amém? Amém. Eu creio no remanescente de uma nova natureza, que desejamos ser maduros. É uma palavra afirmativa. Tenha isso no seu coração. Deseje ser maduro, ser frutífero na lavoura de Deus, e que só o Senhor seja glorificado. Eu e você não deve aparecer. Por só o que já temos de caminhada com Deus não é útil. Para que Deus seja glorificado ou exaltado, não é o suficiente. Nós não estamos aqui para cumprir o protocolo, estamos aqui por uma realidade espiritual. Amém? Amém. Então nós estamos aqui com um propósito, de sermos purificados com o fogo de Deus. Amém. Queremos isso? Amém? Somos puros? Tem um louvor que diz: somos puros, Senhor, somos puros. Você ouviu? Você viu puxando o paletó? Foi eu que falei com ele. Eu que combinei com ele. Falei, pastor, se eu começar a falar demais, pastor, pode puxar o paletó. Então, gente, esse é o dia, essa é a hora. Esse é o tempo da purificação. Amém? Amém? Que nós estejamos abertos, entregues ao altar de Deus. Amém? Amém? Amém. Mas tem mais, viu? Ó, tá tudo aqui. Amém? Aleluia. Nós combinamos um pouquinho e aí o nosso brother anterior uma palavrinha, e eu não quero me estender muito, até pedir para, enquanto estávamos na adoração, e o cântico era muito propício para participarmos também da ceia, e aí então eu pedi que nós, ao invés de fazermos a ceia no final, antecipássemos para aquele momento. Eu vou fazer uma pergunta: quem sentiu a unção de Deus descendo sobre nós nessa noite? Levanta a sua mão. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A sua promessa tem se cumprido. Amém. Acho que, como a palavra fala, né? Moisés fez uma tenda, e ali ele estava na presença do Senhor. E quando ele desceu para ter o contato com o povo, o seu rosto brilhava e ele não sabia. Depois, no bate-papo com Deus, Deus estava, de uma certa forma, colocando que ele não iria com o povo, né, para a batalha, ou para a terra prometida. Aí Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos, eu não vou não. E aí, quem tenha, diríamos assim, a ousadia de dizer isso para Deus, tem que ter uma comunhão com Ele, não é verdade? Nós temos que ter intimidade com Ele. Então a gente pode confidenciar. E como o Zé estava falando, na hora que ele, quando eu sumiu o nome, viu? Anthony, isso, Anthony. Quando ele leu lá de Mateus 3, né, que João falou assim: olha, vem aquele que batizará com água e com fogo. A hora que ele mencionou isso, como eu tinha conversado com José, sobre o batismo de fogo, toda a invenção da nossa cabeça.
não é invenção de qualquer um de nós, mas está na palavra. Vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem quer isso? Quem quer ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? Amém? Sabe que neste Pentecostes, eu não vou dizer que nós já não tenhamos sido, mas que nós possamos ser batizados em um novo nível, sabe, de uma experiência maior com o Senhor, de um viver na sua presença, sabe, de nós podemos rasgar os nossos corações, nós passarmos tempo com Ele, sabe, uma adoração contemplativa, né, Zé Vicente? Né, Zé Vicente? Adoração contemplativa, lembra que nós falamos ontem, né? O que é uma adoração? É quando nós contemplamos o nosso Deus de uma forma assim que ficamos até embobecidos, porque a nossa adoração compunge o coração de Deus. Se você olhar no meu WhatsApp, está escrito isso lá. A nossa adoração compunge o coração de Deus. Isso eu sentia muitos anos atrás, quando eu entrei no WhatsApp, me veio essa frase, eu acho assim, ela é muito sugestiva. A nossa adoração compunge o coração de Deus. Nós falamos de Pentecostes, o mover de Deus. Falei para o Eliseu, a gente não havia combinado, não sei se você sabia, eu também não sabia, apesar de me falar que eu só poderia compartilhar, eu falo sim, estarei sempre pronto para compartilhar uma palavra, mas antes não sabia que o Eliseu talvez compartilhasse. Mas teve algumas citações que ele fez, que estavam na minha colinha, né? E o que eu quero perguntar para nós é o seguinte: o que nós fazemos com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? O que nós fazemos? Quem me diz? Alguém poderia falar? O que nós fazemos com o Espírito Santo em nossas vidas? Então vamos fazer o seguinte: no meu script aqui eu pus 3 tópicos com relação ao Espírito Santo. Porque batizado do Espírito, sim, aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Jesus falou: vocês permaneçam, como o Zé falou, né? Permaneçam juntos até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis em vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Então nós não somos batizados, nós não falamos em línguas, nós não andamos com Deus para simplesmente andarmos com Deus, mas Deus tem um propósito com relação a isso. Eu estava pensando hoje à tarde, quando estava dando uma repousada, sobre Isaías capítulo 6, e que Deus falou para Isaías, né? Isaías 6 e 6, acho que é isso, só para não ficar no decoreba, vai que eu erro alguma coisa, né? Isaías capítulo 6, verso 5. Então disse eu, 6 e 1, no ano do meu morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu então: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. E nós cantamos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. A brasa tirou de onde? Do altar. A brasa estava o quê?
incandescente, né? Estava ali, brasa viva tirada do altar. Tocou, o seu pecado foi perdoado, e o seu pecado perdoado e a sua iniquidade foi tirada, porque brasa viva tocou os seus lábios. Então, meus irmãos, nesta festa, eu tenho um desafio para mim e eu compartilho com vocês. Permanecendo no Espírito, batizado sim, a brasa tirada do altar, tocada nos nossos lábios, a iniquidade foi tirada, o pecado perdoado, e nós estamos então prontos. Prontos para quê? Batizados no Espírito, para quê? Recebemos a unção, para quê? Para permanecermos em completa adoração ao Senhor. Estamos conscientes da unção e bênção do Senhor, que o Senhor está derramando sobre você e eu, o seu Espírito, para nos ajudar a cada dia, à medida que andamos com o Senhor. Nós temos que ter essa consciência. Nós vamos na nossa caminhada com o Senhor. 1 João 2, 27 e 29 diz o seguinte. 1 João 2, 27 a 29 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. A unção do Espírito, ela nos ensinará a todas as coisas. Amém? Eu vou agilizar porque o nosso tempo já está bem agitado e eu não vou demorar muito, tá? Eu vou reduzir o que eu tenho anotado aqui. O segundo tópico é: andai no Espírito. Como será com o Senhor Jesus Cristo, como os discípulos andaram? Como será que foi vê-lo curar doentes, comer com ele, viver com ele? Deve ter sido uma experiência fantástica, quando ele anunciou que iria deixá-los, seus corações desfaleceram. Eles estavam acostumados com a presença do Senhor, fazendo milagres, multiplicando pães, multiplicando os peixes. Ali estava o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor absoluto. Então, quando lá nós lemos em João, né, que foi de hoje, João 14, a presença física do Senhor iria mudar, mas eles ficaram: mas como, Senhor, isso vai acontecer? Vamos ver lá em João 14 e 26, aquilo que eles leram à tarde. João 14 e 26. Diz assim: antes fala assim: quem não me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Olha, quando ele anuncia que ele iria para o Pai, estando ainda convosco, né? Se nós estivéssemos lá e ele dizendo: uai, por que estando ainda convosco? Qual que é o tempo do verbo estando aqui? Os portugueses, os portugueses. Gerúndio, isso mesmo. Então é algo que está acontecendo, estando ainda convosco, né? E ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia. Amém? Então o Espírito Santo, como diz o Eliseu, o advogado, que ele gosta muito, porque não é, né?
mas o ensinador, o consolador, aquele que é o paráclito, né? Ele diz assim: o consolador que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Verso 28: ouviste que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Digo-vos agora antes que aconteça, para que quando ocorrer, vós creiais. E já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem nada em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Então, o Senhor, ele é fantástico. E ele percebeu os discípulos. Estou falando para vocês que a hora que acontecer, vocês vão crer que eu disse a verdade. Em João capítulo 16, verso 25, fala assim: essas coisas tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes escrito que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabe todas as coisas, não precisa de alguém que te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Disse-lhe Jesus, respondendo-lhes: credes agora? E vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Jesus sabia de tudo. No capítulo 17, ele fala assim, verso 13, ele na oração sacerdotal, né? Ele diz assim no versículo 12: quando eu estava com eles, guardávamos o teu nome, que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo, e o gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tirem do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu acho que eu já falei a respeito disso com vocês no versículo 20. E não rogo somente por estes, os 12 que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aqui você e eu estamos inseridos. Aqueles que vierem a crer em mim através da sua palavra. Amados, nós somos escolhidos dele. Amém. E antes que houvesse mundo, e antes que nós estivéssemos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu, diz o escritor Paulo, né, escrevendo aos Efésios. Então, não somente por estes, Pai, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Como o Zé falou, né? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Eu lhes tenho transmitido a sua glória, que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Não fique em casa, Zé. Venha para convocação das festas, né? Festa da Páscoa, a festa da Pentecostes e a festa... O que é mesmo? Tabernáculos. Isso.
Então, Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, aqui vem a nossa preleção, né? A nossa escolha. E esse tópico que eu disse a vocês de andar no Espírito, né? Andar no Espírito em um caminhar com Deus há uma aplicabilidade prática e diária de cada verdade. Por mais sublime que pareça, onde ficamos com os dois pés no chão e a cabeça nos lugares celestiais. Amém? O verso 26 eu já anotei, mas eu fiz uma observação aqui. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Os discípulos e nós teríamos uma grande capacidade de recordar, porque o Espírito Santo faria com que as palavras de Cristo se tornassem verdades reais e vivas, que seriam relembradas e trazidas à luz pelo Espírito Santo. Aleluia! Amém? Então o Espírito Santo em nós, ele tem uma função maravilhosa e nos fazer lembrar de todas as coisas. E por último, ele vos guiará toda a verdade, que nós temos agora em João 16 e 13 a 15, né? 16, 13 a 15, diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas já tudo que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de comunicar. Um pouco e não me vereis, outro pouco ver-me-eis. Finalizando, deixe o Espírito Santo transbordar em você e em nós. Atos 1:8, que eu já citei, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Efésios 5:18 diz assim: por essa razão, versículo 17, por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que forma? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nos enchendo do Espírito Santo, né? Como o versículo 18 fala. Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e tudo mais. Tá certo? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês, fiz de uma forma mais rápida para não ficar muito cansativo, mas a aplicabilidade e a função do Espírito Santo em nossas vidas, né? Buscamos ser cheios do Espírito Santo. Amém. Sabe? Que nós possamos aplicar aquilo que nós temos recebido. E uma forma muito interessante de nós podermos estar em comunhão com o Senhor e com o Espírito Santo é através da sua palavra. Examinai as Escrituras, disse Jesus em João 5,39, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam. Então, Espírito Santo sendo ungido por Ele, andando em novidade de vida. Amém? Deus abençoe.